Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua poltrona favorita requer um esforço extra? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado parece uma tarefa que antes fazia sem pensar e agora o deixa sem fôlego? Essa sensação de que a força está a escapar-lhe aos poucos não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, um processo silencioso chamado sarcopenia, que nos rouba os músculos, a independência e a confiança. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda que pode mudar tudo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda não é inevitável? E se a chave para travar e até reverter este processo estivesse escondida na sua rotina matinal, mais precisamente, na sua chávena de café? Sim, um simples ingrediente que pode adicionar ao seu galão ou café diário pode ser o primeiro passo para reconstruir a sua força. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outros hábitos e alimentos, muitos dos quais provavelmente já tem em casa, que o vão ajudar a fortalecer os músculos, a sentir-se mais firme, mais enérgico e com mais controle sobre o seu corpo. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode ser o verdadeiro alicerce para uma vida longa e ativa. Vamos então começar por essa chávena de café, que nos dá tanto conforto e energia para começar o dia. Para muitos de nós, é um ritual sagrado. O cheiro, o calor, aquele primeiro gole. E se pudéssemos tornar esse ritual ainda mais poderoso? A resposta está em algo chamado colagênio hidrolisado, ou, em alternativa, uma proteína em pó de boa qualidade. Sei que estes nomes podem soar estranhos ou há algo para atletas de ginásio, mas peço-lhe que me dê um minuto para explicar de forma simples. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns desses tijolos começam a rachar e a cair, e o nosso corpo já não tem a mesma capacidade de o substituir. A parede fica mais fraca e instável. O colagênio e a proteína são, essencialmente, os tijolos e o cimento de que o nosso corpo precisa para reparar essa parede. São as matérias-primas fundamentais para os músculos, ossos, pele e articulações. O que acontece depois dos 60 é que a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente, e a nossa capacidade de absorver e utilizar a proteína dos alimentos também se torna menos eficiente. Por isso, mesmo que coma bem, pode não estar a receber o suficiente para manter a sua massa muscular. É aqui que entra este simples gesto. Adicionar uma colher de colagênio em pó ao seu café é uma forma incrivelmente fácil e eficaz de dar ao seu corpo uma dose concentrada e de fácil absorção destes tijolos. A maioria destes pós não tem sabor e dissolve-se completamente, por isso nem vai notar a diferença no seu precioso café. Mas o seu corpo vai notar. Vai ter à sua disposição os aminoácidos essenciais, como a glicina e a prolina, que são vitais não só para os músculos, mas também para manter as articulações lubrificadas e a pele mais firme. Lembro-me da minha vizinha, a dona Laurinda, que se queixava sempre de dores nos joelhos e de uma fraqueza geral que a impedia de ir dar os seus passeios à beira-mar. Ela era uma mulher cheia de vida, mas o corpo parecia não acompanhar a sua vontade. Falei-lhe disto com alguma hesitação, confesso. Ela, desconfiada, mas disposta a tentar, começou a adicionar uma colher de colagênio ao seu galão todas as manhãs. Não aconteceu de um dia para o outro, claro, mas passados 2 ou 3 meses, a mudança era visível. Ela já não gemia ao levantar-se, caminhava com mais firmeza e até voltou a cuidar do seu pequeno jardim na varanda, algo que já não fazia há anos. Ela dizia-me: "Parece que puseram óleo nas minhas dobradiças." É este o poder de dar ao corpo aquilo de que ele precisa. Agora, uma pergunta que pode estar a fazer é: isso é seguro? Onde encontro isso? Sim, é perfeitamente seguro para a maioria das pessoas, mas é sempre uma excelente ideia falar com o seu médico ou farmacêutico antes de começar qualquer suplemento, para ter a certeza de que é adequado para si. Pode encontrar colagênio hidrolisado em farmácias, parafarmácias e lojas de produtos naturais. Procure por um que seja de boa origem e com poucos ou nenhuns aditivos.
E não tem de ser no café. Se não bebe café, pode misturar num copo de leite, num iogurte, numa sopa ou até num copo de água. O importante é a consistência, é fazer disso um hábito diário, tal como tomar o pequeno almoço. Este é o primeiro passo, a fundação. É como preparar o terreno antes de semear. Estamos a dar ao corpo as ferramentas. Mas, para construir uma casa sólida, não bastam os tijolos, precisamos de trabalhadores e de um plano de construção. Por isso, este pozinho no café é o nosso ponto de partida fantástico. Mas o que fazemos durante o resto do dia é o que vai realmente solidificar a nossa força e vitalidade para os anos que virão. Claro que não podemos esperar que uma colher de pó no café faça milagre sozinha. É uma ajuda poderosa, mas precisa de ser complementada com o que colocamos no prato ao longo do dia. O segundo hábito crucial é pensar na proteína em todas as refeições, não apenas ao almoço ou ao jantar. Muitos de nós crescemos com a ideia de um pequeno almoço mais leve, talvez pão com manteiga e um café, e depois uma refeição principal mais forte. No entanto, para combater a perda muscular, os estudos mostram que distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia é muito mais eficaz. O nosso corpo é como um trabalhador que precisa de um fornecimento constante de material. Se lhe dermos todo o material de uma só vez, ele não consegue usar tudo e muito se desperdiça. Mas se formos entregando aos poucos, ele aproveita muito melhor. Então, como podemos fazer isto de uma forma prática e saborosa, com os alimentos que conhecemos e gostamos? Ao pequeno almoço, em vez de ser só o pão, por que não juntar um ovo mexido ou cozido? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e barata. Ou uma fatia de queijo Flamengo ou fresco com o seu pão. Um iogurte natural, especialmente o iogurte grego, também é uma excelente opção rica em proteína. Ao almoço, a nossa cultura já nos ajuda. Uma boa posta de bacalhau, um bife de atum grelhado, umas sardinhas assadas na época delas. O peixe é um dos nossos maiores tesouros, não só pela proteína de alta qualidade, mas também pelos ômega 3, que combatem a inflamação. Ao jantar, talvez uma sopa rica, como uma sopa de feijão frade ou de lentilhas, acompanhada de um pedaço de frango desfiado ou mais um ovo cozido. E não nos podemos esquecer dos lanches. Em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços? São um petisco tradicionalmente português, delicioso e carregado de proteína vegetal. Um punhado de amêndoas ou nozes também é uma ótima escolha. O objetivo não é comer quantidades enormes, mas sim garantir que cada refeição tem uma fonte de proteína. O terceiro hábito anda de mãos dadas com a alimentação. Temos de dar aos nossos músculos uma razão para ficarem. A frase use-o ou perca-o nunca foi tão verdadeira como para os nossos músculos depois dos 60. Não estou a falar de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. Estou a falar de movimentos simples que pode fazer em casa, na segurança e conforto do seu lar. Um dos exercícios mais importantes e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. No início pode ser difícil, talvez só consiga fazer 5. Não faz mal. O importante é começar. Este movimento fortalece as pernas e os glúteos, os músculos essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio, prevenindo quedas. Outra ideia simples. Quando estiver a ver televisão, pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas e levante-as como se fossem pesos, dobrando o cotovelo. Faça 10 ou 15 repetições com cada braço. Isto vai ajudar a manter a força nos braços, para conseguir carregar os netos ou os sacos das compras. Até mesmo enquanto está sentado, pode fazer exercício. Pressione as palmas das mãos uma contra a outra com força durante 10 segundos. Sinta os músculos do peito e dos braços a trabalhar. Relaxe e repita. A chave é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Estes pequenos estímulos dizem ao seu corpo: ainda preciso destes músculos. Por favor, não te desfaças deles. Pelo contrário, eles dizem ao corpo para usar aquela proteína extra que começou a consumir para os reconstruir mais fortes. E não se esqueça do poder do sol.
o nosso quarto ponto. A vitamina D, que a nossa pele produz quando exposta ao sol, é absolutamente vital para a saúde muscular e óssea. Ela ajuda o corpo a absorver o cálcio, mas também desempenha um papel direto na função muscular. Muitas pessoas mais velhas têm deficiência de vitamina D, o que contribui para a fraqueza e aumenta o risco de quedas e fraturas. A solução é simples e gratuita. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol direto nos braços e pernas, de preferência no início da manhã ou ao final da tarde, quando o sol não é tão forte. Além disso, inclua na sua dieta peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão, que são boas fontes desta vitamina. No entanto, especialmente durante o inverno, pode ser difícil obter o suficiente. Fale com o seu médico. Uma simples análise ao sangue pode verificar os seus níveis e ele poderá recomendar um suplemento se necessário. É um passo pequeno com um impacto enorme na sua força e segurança. Agora que já alimentamos o nosso corpo com os blocos de construção certos e lhe demos o estímulo necessário para se fortalecer, chegamos ao pilar final, aquele que muitas vezes é o mais subestimado, mas que na verdade é o que une tudo. É a dica que prometi no início, a surpresa que pode ser a verdadeira chave para a sua recuperação: o descanso e, mais especificamente, uma boa noite de sono. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo e as condições para se reparar, todo esse esforço é em vão. É durante o sono profundo que a magia acontece. É nesse período de quietude que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos musculares que foram estimulados durante o dia. É como ter os melhores materiais de construção e os melhores pedreiros, mas eles só poderem trabalhar à noite, em paz e sossego. Se a noite for constantemente interrompida, ruidosa e caótica, a obra não avança. O mesmo acontece com os nossos músculos. Uma má noite de sono não só impede a reparação, como também aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que na verdade promove a degradação muscular. É um ciclo vicioso. O estresse e a falta de sono enfraquecem os músculos e a fraqueza muscular pode levar a mais dores e desconforto, o que por sua vez dificulta o sono. Temos de quebrar este ciclo. Como? Criando um santuário para o sono. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Uma hora antes de dormir, comece a desacelerar. Desligue a televisão, o telemóvel, o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila ou cidreira. Certifique-se de que o seu quarto está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se a luz da rua o incomoda, invista nos cortinados opacos. Se o barulho é um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. Pense no sono não como um tempo perdido, mas como o tempo de trabalho mais importante para a sua saúde e força. Recapitulando o nosso percurso, não se trata de uma única solução mágica. Trata-se de uma sinfonia de hábitos simples. Começamos por dar ao corpo a matéria-prima com aquela colher de colagênio no café da manhã. Depois, continuamos a fornecer materiais de qualidade ao longo do dia, garantindo que cada refeição tem uma boa fonte de proteína, como o nosso peixe, os nossos ovos, as nossas leguminosas. A seguir, damos aos músculos um propósito, um desafio suave através de movimentos simples e funcionais, como levantar-se da cadeira ou usar umas latas como pesos. E, finalmente, permitimos que todo este trabalho se consolide, dando ao corpo o descanso profundo e reparador de que ele necessita para se reconstruir mais forte. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a cuidar de si. Não precisa de mudar tudo da noite para o dia. Isso seria avassalador. Comece pequeno. Talvez esta semana o seu único objetivo seja adicionar o colagênio ao café. Na próxima semana pode tentar fazer os exercícios da cadeira 3 vezes por semana. Pequenas mudanças consistentes, feitas com paciência e carinho por si mesmo, levam a resultados extraordinários. A sua força,
a sua independência e a sua alegria de viver estão nas suas mãos. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Já conhecia algum destes truques? Tem alguma dica sua para se manter ativo e forte? Por favor, partilhe a sua sabedoria e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se quiser receber mais dicas para viver a sua melhor vida com saúde e vitalidade depois dos 60, subscreva o nosso canal e ative as notificações. A idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. É uma oportunidade para cuidarmos de nós com mais sabedoria. Cuide bem de si e viva cada dia com força e confiança. Até a próxima!